Amém. Glória a Deus. Meu salve para a irmandade com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amado, eu não vim preparado em falar nada dos irmãos, mas como os irmãos estão me oferecendo a oportunidade e Deus testifica no meu coração, então vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Amém. Em Romanos 12, 2. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Para os irmãos que me encontrou, deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Joarildo, né? Eu sou da Bahia, moro aqui em São Paulo já há uns 40 e poucos anos. Glória a Deus. E, claro, o irmão me prestou para mim dar o testemunho, mas como eu ia subir aqui, eu preferi passar para os irmãos um pouco da minha vida, mas claro que é uma longa história, como eu tenho certeza que cada um que aqui se encontra também tem a sua história, tem o seu passado, tem as suas lutas, as suas dificuldades, mas irmãos, eu tive uma vida bastante... Eu vim para São Paulo, eu tinha 15 anos de idade, meu pai, nós estávamos aqui em 5 irmãos, então sempre nós fizemos, meu pai trazia a gente aqui para São Paulo. E quando eu tinha 15 anos, eu nasci na fazenda, na roça, e era uma vida muito difícil. Nunca passamos fome, porque meu pai era uma pessoa de uma posição certa, privilegiada. Meu pai foi vereador na cidade, meu pai foi delegado na cidade. Então a gente tinha uma vida razoável, mas a gente trabalhava na roça. E aquela vida lá era muito difícil, muito sol, muita seca, às vezes você trabalhava. Eu, na realidade, com 9 anos, eu tomava conta de 110 cabeças de gado. Naquela seca, eu tinha que dar água para o gado tudo no posto. Era eu, dia que domingo, inclusive, meus coleguinhas brincando lá, jogando bola, e só poderia sair depois que eu cuidasse das criações. Então era uma vida muito difícil. E aí, com 15 anos, como meus irmãos já estavam para cá, eu falei, não, eu quero ir embora. E meu pai falou, você quer ir? Eu levo você. Aí trouxe eu e meu outro irmão. Moral da história, eu cheguei aqui em São Paulo, eu tinha 15 anos, então eu passei a viver a minha vida como responsável pela minha vida. Claro que meus irmãos mais velhos queriam me corrigir, mas eu nunca fui de praticar algo extremamente grave, mas fiquei em liberdade. Naquele tempo, em 79, era muito difícil, no tempo do governo Maluf, se a polícia pegasse um menor após as 10 horas da noite e levava para a cadeia, não me aconteceu isso, mas era assim, a vida era um pouco mais rígida, a justiça naquele tempo. Na verdade, hoje em dia todo mundo vê aí que isso é sinais dos tempos, a justiça se afrouxou, né? E aí eu comecei com amizades, comecei a trabalhar numa padaria ali na Zona Leste, na Vila Prudente, e fui muito bem sucedido. 6 meses depois eu era confeiteiro, e comecei a vida, trabalhei ali um ano e 11 meses. E aí, um dia um amigo me convidou para vir aqui em Santo Amaro pintar uma quadra de esporte para ele. Eu cheguei lá, fui trabalhar com ele. Mas, rapaz, quando eu vi aquela quadra pintada, me apaixonei por aquele serviço. Falei, puxa, isso que eu quero para mim. Deus colocou no meu coração que eu queria ter uma firma de construções de quadras esportivas. E aquilo foi uma revelação tanto para mim, que eu não sabia nessas palavras, mas que com o tempo veio se cumprir. E só que dali eu comecei a ter liberdade demais, porque a gente começou a viajar para construir quadras em outras cidades e outros estados. E eu aí com 17, 18 anos, e aquela liberdade foi demais para mim. E com o convívio do pessoal ali nas obras, eu comecei a entrar no alcoolismo. E eu me tornei alcoólatra. E moral da história, chegou uma época que eu fui parar na rua. E aí eu vivi nas ruas durante 15 anos. Nas ruas assim, sabe? Às vezes eu ligava numa firma de quadra, e como eu me destaquei muito naquela profissão,
eu ligava para a Circo de Quadra e meu nome já circulava na Circo de Quadra, que eu era um excelente profissional. Só que todos os patrões falavam que o problema dele era o alcoolismo. Só que mesmo assim, muitos me davam serviço, eu pegava aquela empreita, executava aquela quadra ali 40, 50 dias, ganhava um dinheiro, ficava numa pensão ali uma semana, 15 dias, só que depois acabava o dinheiro e eu voltava para a sarjeta, para debaixo dos viadutos. E assim foi minha vida durante 15 anos. Só que durante esse intervalo eu viajei para a Bahia, assim, onde eu estava aqui há 3 anos, casei lá, tive 3 filhos, depois me separei, moro em Alto também, e moral da história. E aí voltei para São Paulo, separei, voltei para São Paulo, e aí que me joguei na pingaiada mesmo, no alcoolismo. Na realidade eu vivia álcool 92 graus. A pinga já era fraca. Na verdade, isso aqui eu estou resumindo tudo porque isso é uma longa história. Deus me livrou da morte muitas vezes. Uma época eu estava em Campos do Jordão e um dia domingo assim, saímos lá para os bares, para a farra. Aí de lá fomos para um aniversário e aí quando foi às 2 horas da tarde o rapaz falou assim, rapaz, vamos levar meu colega na rodoviária porque ele vai pegar ônibus para São José dos Campos e vamos lá deixar ele lá na rodoviária e nós vamos. E aí eu sentei na frente, no Fusquinha com ele, o motorista aqui, eu sentei aqui e o passageiro sentou para que ia viajar. E aí nós fomos, quando chegou o próximo ele falou, rapaz, leva para parar. Vamos fazer assim, você passa para trás e o amigo dele que ele ia viajar passa para frente, porque chega lá, ele já desembarca rapidinho, a gente sai e não faz hora. Foi ótimo. Rapaz, ele parou o carro, eu saí, o rapaz saiu do banco traseiro, eu passei para o banco traseiro, o rapaz entrou e nós seguimos viagem. Mais ou menos 1 quilômetro na frente, esse cara pegou a descida, perdeu a direção, acho que faltou o freio do carro. Ele entrou debaixo do caminhão, o rapaz que estava no meu lugar, que assumiu o meu lugar, morreu no local. Eu até hoje tenho essa cicatriz aqui na testa, que foi do para-brisa quebrado. Então Deus me tirou ali do lugar de morrer, 1000 metros atrás, era eu que morreria. Então, e aí depois de muito tempo, depois que eu me converti, eu passei a entender que Deus desde lá atrás cuidava de mim com muito amor. Eu vejo esses testemunhos aí, Deus é verdadeiro na Glória a Deus. Então Deus está sempre agindo na vida da gente, ainda que não conhecemos, porque eu não conhecia nada de Deus. Eu às vezes ia em Aparecida, mas ia por farra, eu não ia com reverência nenhuma, nem a imagem, muito menos a Deus, porque não se falava de Deus. Mas Deus é verdadeiro na vida da gente e está sempre cuidando da gente. Glória a Deus. E assim a vida foi passando e muitas dificuldades. Em 95, meus irmãos me colocaram no ônibus aqui para mim morrer na Bahia, porque falou, não, vamos mandar para lá, que pelo menos lá morre junto da mãe lá, a mãe está lá. E aí eu fui para a Bahia, cheguei lá conversando com... Mas fui exatamente só pele e osso. Aí cheguei lá, minha mãe, um primo meu, que já até faleceu também, falou assim, não, rapaz, tem solução. E aí pegaram e vamos na casa de Luiz Cigano, uma mulher que tinha lá, que também já faleceu. E aí fomos para lá, chegou essa mulher, contou a minha vida literalmente, irmão. Todos os passos que eu tinha em São Paulo, ela contou tudinho. E eu fiquei invocado com aquilo, e aí essa mulher, olha, isso em 95, o real e o dólar era quase 1 por 1. Essa mulher cobrou R$ 2.777 para fazer um trabalho. Meus irmãos se reuniram aqui, mandou dinheiro dentro da mão dessa mulher fez um trabalho. Eu fiquei 21 dias retido lá dentro da chácara, que ela morava numa chácara. E após 21 dias fez esse trabalho lá, falou, bom, agora você pode ir para São Paulo, você vai vencer. E eu falei, ó, minha mãe tentou me segurar lá, eu falei, não mãe, vou embora para São Paulo, aqui não é minha vida é em São Paulo. E aí eu peguei de ir embora. Fiquei 6 meses aqui, cheio de rosário, de tranqueiras do centro. Depois de 6 meses eu voltei a beber, isso já em 96. E aí foi o meu total fundo de poço, porque aí eu fui parar mesmo de uma vez por todas, debaixo dos viadutos, aí ficar 15 dias, 20 dias sem tomar um banho, e comendo lixo mesmo, comendo a vida. Dessa maioria que você vê na rua, eu conheço tudo minha vida, durante um bom tempo. E aí eu comecei eu via meus irmãos
meus irmãos bebiam socialmente. Eu ficava revoltado, falando, poxa, mas por que eu tenho que beber se não querer? Eu não queria beber, por que eu tenho que beber? E aí eu comecei a pedir, na minha ignorância, comecei a pedir a Deus, Senhor, me mostra um caminho. Só que tinha um detalhe, às vezes crente me abordava na rua, obreiro, me abordava na rua, rapaz, eu fui à igreja, Deus quer mudar a sua vida. Eu recebi muitas profecias, assim, os caras me abordaram na rua, Deus está cuidando de você, Deus quer. Eu falei, não, pois, olha, se você me der o endereço do inferno, fala, olha, esse aqui é o endereço do inferno, se você for lá, você para de beber. Agora, ser crente, não me fala nessa história. E eu não ia, e eu comecei na minha ignorância, eu comecei a pedir a Deus, eu falei, Senhor, mostra um caminho para mim parar com essa bebida. Eu cheguei a falar com Deus o seguinte, eu falei, se o Senhor tirar a bebida de mim, o resto eu me viro. Verdade, era o meu sonho, eu falei, o resto eu me viro. Eu trabalho, eu tenho coragem, trabalho como se Deus não dependesse da minha saúde de Deus, né? E aí, meu irmão comprou uma casa lá na Vila Industrial, próximo para de São Lucas, e aí tinha um quarto lá no fundo, ele falou, ó, fica aí no quartinho, vai, fica por aí. E aí eu comecei a pedir a Deus, quando foi dia 26 de maio de 98, eu tive um sonho. Meu cunhado, que era casado com minha irmã, hoje não é mais casado com ela, foi uma das pessoas que mais envenenava os meus irmãos para não me dar apoio, sabe? E aí eu sonhei com esse cara, ele chegava para mim e falou assim, olha, Deus falou para você e para o Universal, você vai ser muito abençoado lá. Mas para mim foi um sonho diferenciado de todos, sabe? Foi um sonho muito assim, verdadeiro, muito presente. E eu acordei, era 3 horas da manhã, eu tinha uma televisãozinha assim, próximo da cama, eu estiquei o dedo, liguei a televisão, o RR, o estava bem na hora da oração. E eu peguei, me ajoelhei ali e falei, Senhor, se é o Senhor que está falando isso comigo, me dá um sinal mesmo que eu quero. Rapaz, eu tornei dormir, tornei sonhar o mesmo sonho sonhei. E aí esse sonho era para mim ir na Universal do Brás. Só que naquela época o ônibus custava 60 centavos. E eu não tinha um limite, era para mim voltar. E eu fiquei o dia todo com aquilo no coração, poxa, mas como é que pode? Agora eu não posso ir. Só que deu 7 horas, tinha uma Universal, tinha lá, até hoje lá. Na avenida do Oratório, eu peguei e falei, poxa, eu vou na igreja ali. Peguei, cheguei lá, sentei no banco assim atrás. E o pastor fez uma pregação, Josué, capítulo 1, versículo 9. E eu fiquei, aquela mensagem que trouxe no meu coração muito. Glória a Deus. Poxa, Deus fala com as pessoas, como é que pode, ninguém não sabia disso, Deus fala. Aquela mensagem entrou no meu coração assim, com muita força. Terminou o culto, o obreiro veio e me abordou, falou, rapaz, você quer, vai conversar com o pastor ali? Aí eu fiquei meio com vergonha, ele falou, não, vem cá. Aí o pastor falou, vem aqui, irmão. Aí subi em cima do altar, sentei, puxou uma cadeira, sentamos. Ele falou, rapaz, Deus vai me dar sua vida. Você quer ajuda de Deus? Eu falei, é tudo que eu quero. Ele falou, joga essas coisas tudo fora aí. Eu falei, não posso. Ele falou, porque você tem medo? Eu falei, tenho, porque o diabo trabalha com ameaças, né? Eu falei, não posso não. Ele falou, então tira e entrega que eu jogo. Eu peguei, tirei, entreguei para ele. 26 de maio de 98. Naquele dia ele nunca mais sentiu vontade de beber. Glória a Deus. Eu tinha feito de tudo. Eu tinha ido em São José do Rio Preto, é 500 quilômetros de lá. Falaram para mim que lá tinha uns japoneses que estavam em tratamento, eu fui. Durante 6 meses eu tomava todo dia 16 comprimidos para parar de beber. Durante esse tempo eu não tive vontade de beber, mas quando acabou o tratamento a bebida voltava. Só que agora não, agora eu fui liberto, agora eu tinha certeza que eu poderia ir atrás daqueles amigos, entre aspas, que viviam comigo, eu poderia falar para eles, eu não tinha medo de entrar em bar, não tinha medo de Glória a Deus. Porque Glória a Deus. agora realmente a palavra de Deus tinha entrado no meu coração, e se o Filho vos libertar, Aleluia. Essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí eu citando essa palavra. eu sabia que eu estava livre, sabia porque sabia. Moral da história, fiquei ainda frequentando a igreja ali, fumando, ia para a igreja com uma cigarro da meia, com medo do pastor ver. Aí quando foi do dia 8 de julho, ou seja, estava com 1 mês e 12 dias que eu tinha parado de beber, eu saí da igreja no dia de sexta-feira à noite, peguei um maço de cigarro e isqueiro, joguei na boca de novo, falei de hoje nunca mais eu te fumo. Glória a Deus. E fui para casa. Cheguei em casa, jantei e falei, poxa, joguei meu
fumar cigarro fora, agora amanhã quando eu tomar café, eu vou lembrar de cigarro, vou ter que comprar cigarro. Rapaz, no sábado, quando eu fui lembrar do cigarro, era 4 horas da tarde. Glória a Deus Deus. entrou assim na minha vida como forte. Glória a Deus. E aí, às vezes, eu converso com pessoas e falo, poxa, meu irmão, ora para mim parar de fumar. Eu digo, olha, rapaz, eu não sei se era a minha sede, a minha vontade, ou se Deus foi misericordioso demais comigo, porque eu não tive dificuldade de parar de beber, parar de fumar, foi assim, automaticamente arrancou coisas como se arrancasse um pedaço estragado de mim, nunca mais senti vontade. Glória a Deus. E aí estou falando tudo isso, claro, isso aqui está resumido, isso aqui foi 16 anos de vidas passageiras, irmãos. Então eu estou contando tudo isso aqui só para dizer para os irmãos, a irmã falando ali a respeito da gravidez, mas é só a gente parar para pensar que na realidade a nossa vida é um milagre, porque aqui ninguém sabe, o médico mais estudado, mais especializado, ele não sabe como é que o osso se forma no ventre também. Então é só a gente meditar um pouquinho, você vai falar, não, realmente a minha vida já é um milagre, só eu existir, a minha vida já é um milagre. Mas aí Deus vai trabalhando na vida da gente dia após dia. O testemunho do irmão essa semana, Deus me deu essa palavra a respeito da mão da. Eu me alegrei muito com esse testemunho do irmão aqui, porque isso veio confirmar que não acontece. Então, se eu sair daqui agora, sem nem pegar esse microfone, já estava abençoado, porque Deus me confirmou aqui uma história. Assim mesmo. Então, irmãos, aí depois de muita luta, depois de 26 de maio de 98, eu levantei a cabeça, Deus clareou a minha mente. Hoje eu tenho realmente a minha firma de guarda, e como lá atrás Deus teve falado, hoje eu já construí obras até no Uruguai, a gente já vai fazer obra em todos os estados de São Paulo, a gente faz obras aí. Hoje o que está faltando na realidade é mão de obra, mas a obra está de monte aí, graças a Deus. Então, realmente, Deus é verdadeiro, irmão, e aí eu falo para as pessoas o seguinte: independente da dificuldade que a vida nos proporcionar, se a gente realmente firmar a nossa mente em Deus, com certeza, Deus é como Jesus disse: Deus cuida dos passarinhos, vocês não valem mais dos passarinhos. Muito mais. Então, irmão, independente das lutas que a gente passar, tenha certeza que Deus está junto conosco ali, se a gente se firmar em Deus, ou seja, na palavra de Deus, com certeza. Glória a Deus. A gente se sobressair. Amém. Então vamos ler essa passagem aqui só para a gente meditar um pouco. Romanos 12, 2 é uma das passagens que eu mais medito na minha vida, porque isso aqui, se a gente colocar em prática, a gente vê saída para tudo. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, Jesus. Amém. Se fosse só a boa vontade de Deus, já era bom demais, né? Mas é o combo completo: a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmão, na realidade, as coisas hoje muito mais com uma velocidade de transformação constantemente com a internet, com esse 5G aí, que daqui a um ano tudo que a gente vê hoje já é coisa do passado de muito tempo, porque a ciência ela avança com muita velocidade, e aí as coisas vai ficando cada vez mais às claras. Só que se a gente se deixasse levar deixar nossa mente estacionada, daqui a pouco a gente fica para trás em tudo, inclusive a igreja. Eu sou da ideia o seguinte, irmão, eu já frequentei várias igrejas, e tem igrejas que infelizmente, isso hoje não está clareando mais, mas tem igrejas que às vezes, se você falar em prosperidade, porque a Bíblia fala lá de não construirei para vós tesouros na terra, mas sim tesouros no céu. Acho que a gente tem que viver aqui mendigando. Só que mode esse testemunho meu, quando
dia, eu estava dormindo debaixo do viaduto em São Caetano do Sul. Alguém chegou de madrugada num dia bem assim no lado. Acho que era no dia que era amanhecer. Alguém pegou e jogou um cobertor em cima de mim. E eu estava ali, porque eu só dormia bêbado, só praticamente as pessoas que vivem na rua dormem travado direto. Eu não experimentei, graças a Deus, outro tipo de droga, mas o álcool mesmo, eu bebia álcool mesmo, tomava assim um pouco de álcool, 92 graus, bebia um pouco de água assim, porque o fogo subia. E alguém, então, travado ali, eu estava lá deitado e alguém passou e jogou um cobertor em cima de mim. E aí, faltavam uns 2 anos para me converter. Naquele instante eu falei, poxa, eu vou me levantar, tem alguém se importando comigo, eu vou me levantar disso aqui e eu vou ajudar as pessoas que se encontram na mesma situação que eu. Naquela hora que alguém jogou esse cobertor em mim, eu também não sei quem foi esse anjo, isso me veio ao coração. E aí, depois que eu me converti, Deus colocou no meu coração de fazer um trabalho com os moradores de rua. E realmente eu tenho uma instituição, desde 2007 eu registrei, que chama Projeto CREIA, que CREIA é Centro de Ressocialização e Evangelismo Intensivo de Almas. Glória a Deus. Até a pandemia, nós tínhamos uma chácara ali em Santa Isabel, até a pandemia nós resgatamos lá 1.151 pessoas. Glória a Deus, aleluia. E dessas 1.151 pessoas, a gente tinha o arquivo de todas as pessoas que a gente fazia. Eles passavam 6 meses lá, mas chegou a ter 26 pessoas lá. Eles passavam 6 meses lá, era um tratamento espiritual, a gente nunca trabalhou com medicamentos nenhum, mas era um tratamento espiritual e principalmente para as pessoas acordar, porque o problema está na mente. Sim, O problema do alcoolismo está na mente da pessoa, o cigarro está na mente, então está na mente. Se você transformar amém, a sua mente, se você renovar, é isso mesmo. você sai de qualquer situação. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí eu tenho esse trabalho, aí na pandemia fomos obrigados a parar, e aí paramos, só que está parado fisicamente por enquanto, mas eu mandei fazer um projeto, porque eu sou nem uma fazenda. Eu quero uma fazenda para 1.000 moradores. Glória a Deus. Glória a Eu Deus. tenho um projeto, estou fazendo a maquete, eu não sei como, mas Deus vai dar. vai dar, eu tenho certeza. Isso Vai dar. Isso não é coisa da minha cabeça. Glória a Deus. Glória a Jesus. Só que é um projeto grande, é um negócio bem. Depois eu vou postar para os irmãos meu contato, nos meus estados você vai ver sempre essas imagens. E o meu sonho é realmente a gente fazer um trabalho grande, porque não é difícil. Eu vejo aí o governo querendo acabar com Cracolândia, com os moradores de rua, só que eles querem pegar as pessoas compulsoriamente, eles querem pegar as pessoas à força. Não é assim. Compulsória. Isso é um trabalho que você tem que fazer com amor, porque se você mostrar para o sujeito que está lá na rua que a vida dele tem condições, se ele se sentir amado, você já leva. A gente estava toda quinta-feira, era sem Marmitex, ali na 25 de março e no Glicério, na Baixada do Glicério. Ali era onde a gente fazia uma triagem para poder resgatar essas pessoas para levar para a chácara. Então, na realidade, quando aquelas pessoas saíam dali e iam para lá, já ia liberto. Já ia liberto. Porque aqueles que ficavam lá também começavam a vir. Exatamente, chegava o cara e falava, pô, esse cara aqui estava com a gente. Agora está com a vida mudada, eu também quero essa vida. Aqueles que não queriam, daqui a pouco começavam a ver os ex-colegas dele com a vida transformada. E aquilo é muito gratificante, irmão. Isso não tem dinheiro para mim. Que Glória a Deus. pegar uma pessoa na rua que hoje não tem perspectiva de vida nenhuma e você começar a cuidar dessa pessoa. 30 dias após, você conversa com essa pessoa, a mente dele é completamente mudada. Glória a Deus. Coisa linda. Então isso é um trabalho que eu tenho certeza que Deus me incumbiu de realizar, e eu tenho certeza do resultado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então um dia desses nós vamos ver esse trabalho aí nas ruas, Amém, Jesus. fazendo o que o governo não consegue fazer há anos, nós vamos fazer isso. Glória a Deus. É exatamente, irmão, é oração. Esse é um trabalho de oração. E aí o remédio é esse aqui. É não se conformar com o dia de hoje, de ontem, com as minhas dificuldades.
dificuldades de ontem, com os meus erros de ontem, mas transformar pela renovação da mente. Amém. Chegar para essas pessoas, transformar. Como você transforma a mente? Jesus falou, acho que está lá em Mateus 18:3, se vocês não se converterem e não se tornar como criança, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. E eu, como eu nasci no mato, na fazenda, então criança é uma coisa formidável. Eu tinha, naquela época, a gente catava, eu e meus coleguinhas, 6, 7 anos de idade, catava aqueles maços de cigarro, tirava aqueles papel, fazia dinheiro. Lá no mato tem os maracujá no mato, a gente brincava de boi. Então eu era fazendeiro. Eu, criança, na minha mente, era um fazendeiro, pegava aquele monte de maracujá, colocava lá, isso aqui é meus gatos. Aqueles papéis de uma cigarra era dinheiro, eu dava um pacote de dinheiro, eu era um fazendeiro grande. Então, isso é isso que Jesus está falando. Se vocês não se converterem como criança, então na realidade a fé é loucura, né? Mas o cara de fé ele é louco mesmo. Amém. Porque se você conversar com o cara de fé, claro, aqui os irmãos não, porque se conhece a palavra, mas para as pessoas que não conhecem, vai dizer esse cara, poxa, porque a fé é loucura mesmo. Mas é exatamente isso que Jesus mandou fazer. Se vocês não se tornar, se converterem como criança, Glória a Deus. não adianta. Na matemática humana, 1 mais 1 é 2. Na matemática de Jesus, 1 mais 1 é 11. Então é assim que nós temos que viver. É exatamente. E quando você aplica isso aqui na vida das pessoas, quando você trabalha, mostra para as pessoas, porque não é você que faz. Você simplesmente deixa Deus te usar a sua boca e você implanta, passa essa informação para as pessoas. O Espírito Santo vai lá na mente das pessoas e faz o trabalho que tem que ser feito. Amém. Mas isso não só no morador de rua, na vida de cada um, na vida de cada um que está lutando aí para galgar patamares maiores. É o mesmo Deus, a fé é a mesma. Então, essa fé que me libertou um dia lá do alcoolismo, do cigarro, é a mesma fé que me liberta se eu precisar da saúde, é a mesma fé que me liberta da dificuldade financeira. Então, na realidade, nós, o que está nos faltando é a gente despertar, irmãos. Porque nós é para ser um povo diferenciado. Quando eu digo nós, é as igrejas. Nós é para ser um povo diferenciado. Você vê aí as internet, esses coaches aí, eles cobram fortunas e fortunas para fazer o curso. Só que está tudo aqui na Bíblia, eles tiram tudo daqui. Só que, claro, eles não glorificam a Deus, eles nunca falam que é Deus, mas é exatamente tudo que está aqui, eles estão ganhando dinheiro, enriquecendo, e é por isso que a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz, porque os filhos da luz têm aqui a promessa, tem aqui o segredo do tesouro, só que os outros estão usando, estão usufruindo, e sem glorificar o Criador. Essa é a realidade. E nós que somos os verdadeiros herdeiros, que era para essa igreja aqui, chegar aqui e falar, não, vamos comprar aqui um quartel, vamos fazer aqui para 2.000, 3.000, 5.000 pessoas, está cheio aqui, mas por quê? Porque intimidaram lá de trás, mas lá de trás de muitos anos, centenas de anos. Não, irmão, você é crente, Jesus era pobre, Jesus nunca foi pobre. Jesus tinha tesoureiro. Amém. E ainda ladrão, mas tinha um tesoureiro e ele nunca ligou com isso. Então a pessoa que é pobre, por que o pobre quer um tesoureiro para quê? Se o cara não tem tesoureiro, porque Jesus era rico. As pessoas de posse, as mulheres ricas, bancavam o ministério de Jesus. Só que, claro, não é só chegar lá e jogar o dinheiro, tinha que ter um administrador para administrar tudo. Por isso Judas era o tesoureiro. Então Jesus nunca foi pobre, irmão. Só que implantaram na mente das pessoas que dinheiro, televisão é coisa do mundo, é coisa do diabo. E a internet agora então? Pois é. Porque agora no celular que é a televisão. Se a televisão era coisa do diabo, então a internet agora não dá nem para classificar mais.
Então, mas o que é que foi? Ele colocar isso na mente das pessoas que a riqueza não é para você. É o contrário. Se tem alguém na terra que tem que ter riqueza, que tem que. Deus falou: se quiseres me ouvir, comereis o melhor. Amém. Glória a Deus. Como é que eu posso comer o melhor da terra e andar de focinha? É isso que eu creio. Nada contra a focinha, amém para quem tem, mas quem tem focinha tem que almejar ter a habilidade. Porque é o melhor da terra, lógico que é, essa é a realidade. Então é isso que tem que ser implantado na mente das pessoas. Glória a Deus. Se tem alguém na face da terra que tem que ter o melhor, primeiro aos filhos de Deus. Amém. Jesus falou: não é justo eu pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Então é claro, não é justo o incrédulo, o pai de santo, aquele que defende que não louva a Deus, que está com o melhor. Não é justo o cara pagar 10 mil, 15 mil reais para assistir um carnaval e numa igreja você tem que mendigar para ter 10 reais, 50 reais, 100 reais de oferta. Isso não é justo, irmão. Não é justo, porque se tem alguém que merece, tem que usufruir do bom e do melhor, esse povo é o povo de Deus. Glória a Deus. Porque você tem o mapa do tesouro. Amém. Nós temos o mapa do tesouro. O que é que está faltando? Está faltando é exatamente isso aqui. É não se conformar, mas transformar-vos pela renovação Amém. da vossa Glória a mente. Deus. Praticar isso aqui, e com certeza, poxa, por isso que eu falo assim, esse negócio do projeto de igreja, eu mandei eu tenho duas filhas que é arquiteta, sabe? E eu pedi para ela fazer um projeto, eu descrevi para elas, eu quero 25 casas, cada casa dessa com capacidade para 40 pessoas. Que é para dar 1000, porque o objetivo é 1000 pessoas por etapa. Aí eu pedi para ela fazer esse projeto, é um círculo bonito, no centro tem ginásio de esporte, tem clínica, tem um negócio contando. Aí eu peguei, falando para minha filha, eu falei: filha, você acredita que mais ou menos quanto daria para construir isso aí? Ela falou: uns 25 a 30 milhões. Se eu falo isso para uma pessoa incrédula, ela fala: esse cara está doido, é melhor ele desgraçar esse dinheiro. Onde é que eu acho esse dinheiro? Esse dinheiro está aí, onde você teve. E Deus, na hora que Deus quiser, Deus toca o coração até do incrédulo aí. E todo o ouro. Amém. Nada pertence a ele. Então onde é que vem? De quem tem. Então as pessoas acham assim: não, você está saindo muito alto. Não estou saindo alto. Eu conheço Deus. Eu conheço Deus. Glória a Deus. Porque quando eu falo para vocês que é verdade, que eu falei para Deus mesmo, eu falei: se você me libertar do álcool, o resto eu me livro. É porque eu conheci esse Deus. Então, se esse Deus tem o poder, olha, irmão, porque se tem uma coisa que eu usei foi comparado. Eu fiz de tudo, para parar de beber. Não conseguia, e eu prometia para ninguém. Eu falei: não, vou pedir mais. E eu não conseguia. E assim, Deus, com uma simples pregação, um dia, sentado na 40 minutos, resolveu a situação. Eu sofri tanto para me libertar, para me livrar daquilo, e eu não conseguia. Então, o mesmo poder que vai dar 50, 100 milhões, pode ser. Glória a Deus, aleluia. A gente caminhar nisso. Glória a Deus. Caminhar nisso e não desviar o foco. Então, a realidade é Ageu 3:2. Escreva a visão, para que possa ler até quem passar correndo. Se tardar, às vezes os meus olhos estão tardando, era para ter feito. Espere, porque certamente virá e não tardará. Essa é a visão. Então, irmão, se eu posso passar para os irmãos alguma coisa aqui, a visão é essa: não se conforme com as dificuldades. Isso não é a vontade de Deus, mas vamos nos transformar, vamos viver em comunhão com o que Jesus pediu. Vamos nos tornar crianças, mas tornar criança não irresponsáveis, tornar criança no almejar, naquilo que Deus fala assim: isso é seu, viva. Jesus falou: quando vocês orar,
Não é creia que vão, é creia que já. Amém. Então é essa que é a visão. Quando a gente pedir a Deus, Senhor, às vezes ajoelhado, às vezes lavando uma louça dentro de casa, às vezes dentro do ônibus, dentro do trem, Senhor, me dá essa bênção. Quando vocês orar, creia que já receberam. Amém. Não é que vai receber. Quem sabe Deus manda alguém? Não, Deus já providenciou. Não sei como que vai ser. Assim como você não sabe como que é formado o osso no ventre da mulher, também você não sabe qual é a que vai prosperar, se essa é aquela, mas que vai prosperar, vai, porque quando Deus fala, se Deus colocar no seu coração é isso, só se você não Revoar. só se você não cumprir, só se você abandonar, mas se você ficar firme, Deus não é um Amém. nem tampouco filho do outro. Glória a Deus. É Deus quem dá o querer, é Deus quem dá o realizar. Amém. Então, fica com essa palavra e que Deus possa falar mais nos vossos corações e que aquilo que Deus colocou no coração de vocês se firmem nisso. Glória a Deus. Aleluia. A ação de Deus, o governo de Deus na vida de vocês. Deus é bom. Amém.